casa me consumirá. É este trecho da Sagrada Escritura com o qual o evangelista explica para aqueles que leem o seu evangelho esta atitude de Jesus. Porque foi esta passagem que os discípulos lembraram-se depois da ressurreição de Jesus, que motivou esta atitude de Jesus, atitude incomum, atitude não habitual de Jesus agir. Nos diz o Evangelho, Jesus fez então um chicote de cordas e expulsou todos do templo, junto com as ovelhas e os bois, espalhou as moedas e derrubou as mesas dos cambistas. Jesus fez isso motivado por este zelo de que fala a Sagrada Escritura para com a casa do Senhor. E o evangelista, ele explica: seus discípulos lembraram-se mais tarde, depois da ressurreição, seus discípulos lembraram-se mais tarde que a Escritura diz: o zelo por tua casa me consumirá. O que significa o zelo? Significa o cuidado pela casa de Deus, a atenção pela casa de Deus. Casa de Deus aqui compreendida como sendo o templo de Jerusalém. Pois Jesus faz esta ação de, com o chicote, expulsar aqueles vendedores do templo de Jerusalém, que era um lugar onde existia um grande comércio, pois ali as pessoas compravam os animais para os sacrifícios, comprava os cordeiros, comprava as pombas, comprava os animais que depois eram sacrificados naquele templo de Jerusalém em oferenda ao Senhor. Era, portanto, um verdadeiro mercado público. Era o templo, lugar sagrado de oração, de encontro com Deus, mas era também ao mesmo tempo um mercado, pois ali se vendia de tudo e inclusive se trocava, fazia troca do dinheiro, pois no templo não se aceitava moedas de outros lugares a não ser moedas ali do templo de Jerusalém. Então, chegando lá, se vinha de longe, trazendo algum dinheiro, precisava trocar com o dinheiro que era aceito ali no templo de Jerusalém. De modo que o templo se transformou em um lugar de oração, em um lugar sagrado, mas também se transformou em um verdadeiro mercado público, onde de tudo se vendia, onde de tudo se oferecia, onde de tudo se negociava. E isto despertou a ira em Jesus. O zelo por tua casa me consumirá. O cuidado e a atenção de Jesus para com o templo do Senhor. E inclusive Jesus vai dizer: tirai isso daqui, não façais da casa de meu pai uma casa de comércio. Em outro trecho da Sagrada Escritura, relatando em um outro evangelho, relatando este mesmo episódio, um dos evangelistas vai dizer que Jesus diz em relação àqueles que ali estavam: vocês transformaram a casa de oração em casa de comércio, em covil de ladrões. Então Jesus está defendendo o templo como lugar do encontro com Deus, como lugar de oração, como lugar de intimidade com o Senhor, de busca do Senhor e da vontade do Senhor, e não como lugar de comercialização, e não como lugar onde se negociava de tudo. E ali
Jesus então tem esta atitude incomum de fazer este chicote e sair derrubando tudo e todos. Os judeus, especialmente as autoridades religiosas, que eram aqueles e aquelas pessoas que deveriam fazer isso que Jesus fez, ao invés de apoiarem Jesus, ficaram contra Jesus. E vão perguntar a Jesus: o que sinal nos mostras para agir assim? Eles queriam um sinal que Jesus fizesse, que manifestasse que ele era o enviado de Deus para que ele pudesse fazer aquilo. Acontece que qualquer judeu decente e que visse o templo como lugar sagrado deveria fazer aquilo. Não fazia por quê? Porque tinham medo das autoridades que ali estavam, as autoridades religiosas, os mestres da lei, os fariseus, os sumos sacerdotes. Eram eles quem deviam fazer isso. Acontece que eles lucravam com isso e, portanto, achavam bom. E, portanto, acharam ruim quando Jesus foi ali e derrubou a mesa de todos eles, expulsando todos eles daquele lugar. Eles achavam bom o comércio, acharam ruim a atitude de Jesus, por isso vão questionar Jesus. Que sinal nos mostras para fazeres isso? Quem és tu para fazer isto? E Jesus vai então dizer que ele é o Senhor, que ele é o Filho de Deus, e vai fazer a profecia: destruí este templo e em 3 dias eu o levantarei. Jesus fala, mas as autoridades judaicas não estão compreendendo a fala de Jesus. E novamente, assim como não entenderam a atitude, agora não entendem as palavras de Jesus e vão perguntar: 46 anos necessários para a construção deste belo santuário, que de fato era belo e grandioso, o templo de Jerusalém em todo o seu esplendor. 46 anos, pessoas e mais pessoas trabalhando para construir este templo, e em 3 dias tu levantarás? Aí é quando o evangelista vai nos explicar a fala de Jesus, dizendo que ele estava falando do templo do seu corpo. Quando é que este templo será destruído? Lá na cruz. Lá na cruz, estas autoridades que hoje perguntam que sinal nos mostras para fazer isso, lá na cruz essas autoridades vão destruir o templo que é o corpo de Jesus. Mas 3 dias depois, Deus o ressuscitará, reconstruindo este templo, levantando este templo, porque agora Jesus é o verdadeiro lugar do encontro com Deus. Jesus é o verdadeiro lugar da adoração ao Pai. Em Jesus nós adoramos o Pai, com Jesus nós adoramos o Pai. Jesus é o templo de Deus, da mesma forma que todos e cada um de nós, desde o dia do nosso batismo, somos também templos de Deus. São Paulo vai dizer: acaso não sabeis que sois templo de Deus e que o Espírito Santo habita em vós? De modo que esta palavra que o evangelista diz, Jesus estava falando do templo do seu corpo, devemos aplicá-la também para cada um de nós. Cada um de nós é templo de Deus, lugar de Deus, habitação de Deus, lugar onde Deus permanece, porque é aí, no templo sagrado, que Deus está, no templo de cada um. Claro, irmãos e irmãs, devemos também entender esta palavra de templo relacionada
com o espaço sagrado. Esta igreja matriz onde nós estamos é um templo que precisa receber também o nosso zelo, o nosso cuidado, a nossa atenção. Zelo, cuidado e atenção que não devem ser apenas do padre, que deve ser de toda a comunidade, que deve ser de cada fiel. Cada uma que vem a esta igreja, que participa desta comunidade, deve se sentir responsável por esta igreja também, pelo seu cuidado, pela sua manutenção, pela sua preservação. Deve estar atento àquilo que a igreja precisa, àquilo que a igreja necessita. Deve também procurar o padre: padre, vamos fazer isso, padre, vamos fazer aquilo, porque muitas vezes não faz isso, mas fica criticando. O padre não faz isso, o padre não faz aquilo, o padre. Você é a igreja. Você é responsável também por esta igreja. Você é responsável também por esta comunidade. O padre, evidentemente, é aquele que em primeiro lugar tem que estar atento, tem que estar olhando, tem que estar cuidando, tem que estar preservando, mas ele precisa fazer isso junto com o seu rebanho, junto com as suas ovelhas. Padre, precisamos fazer isso para a nossa igreja. Padre, precisamos realizar isso na nossa matriz. Padre, na nossa comunidade está faltando isso. Padre, na nossa comunidade precisa disso. Aí nós vamos mostrando o zelo que a gente tem pela nossa igreja, que a gente tem também pela nossa comunidade. Aí também cada um, através do seu dízimo, próximo domingo é o dia da devolução do dízimo, cada um também com o seu dízimo se torna responsável por esta igreja, se torna responsável por esta comunidade, porque muitas vezes acontece inclusive de criticar e muito, mas de ajudar pouco ou quase nada. Na hora de devolver o seu dízimo, não devolve quase nada quando devolve. Aí está sempre falando, aí está sempre reclamando. Você, irmão e irmã, é responsável por esta comunidade, é responsável por esta igreja, é responsável por essa matriz. Padre vem, padre vai, e a comunidade permanece. Eu hoje estou aqui, mas um dia eu partirei, um dia irei para uma outra paróquia. Vocês vão permanecer aqui, vocês vão ficar aqui, e por isso vocês, em primeiro lugar também, devem se sentir responsáveis pela igreja que participam, responsáveis pela comunidade na qual estão, porque esta igreja, é o templo do Senhor. Cada um de nós é templo de Deus. Precisamos cuidar do templo que cada um de nós é, mas precisamos também cuidar deste templo físico que nos reúne, que nos une para celebrar a fé, para celebrar o nosso Deus. Assim, irmãos e irmãs, que este evangelho desperte em cada um de nós também o zelo pela casa do Senhor, o cuidado para com o templo de Deus, sabendo também que este templo é não apenas este espaço físico onde estamos, que este templo é cada um de nós, é cada ser humano, é cada homem, é cada mulher, criado à imagem e semelhança de Deus. Daí então, a gente entende também a igreja, porque ela está tão do lado daqueles que são marginalizados, do lado daqueles que são excluídos, do lado daqueles que a sociedade rejeita e que muitas vezes quem é de igreja também rejeita, porque não vê em cada pessoa um templo de Deus. As prostitutas, moradores de ruas, portadores de HIV, presidiários, com todos estes a igreja está do lado, cuidando, protegendo e defendendo, porque a igreja entende que cada uma é templo de Deus, independente daquilo que tenham feito.
independente do crime que praticaram, independente do pecado que estejam ou tenham sido cometido, são imagem e semelhança de Deus, são templo de Deus, tanto quanto cada um que aqui está sentado neste banco, tanto quanto cada um que me acompanha por esta transmissão. Todos são filhos e filhas de Deus. Cada um fez as suas escolhas, evidentemente, na vida, alguns erradas, outros certas, mas todos são filhos de Deus, todos são imagem de Deus, todos são templo de Deus. Portanto, ao invés de criticarmos a nossa igreja, compreendamos o porquê ela se coloca ao lado destas pessoas que a sociedade exclui, que a sociedade marginaliza, que a sociedade despreza e que inclusive nós também como sociedade, nós também como igreja, muitas vezes temos um olhar de preconceito e de marginalização. Irmãos e irmãs, tenhamos o zelo pelo cuidado com o templo do Senhor. O templo físico, mas o templo também espiritual, que é cada pessoa humana, que é cada homem, que é cada mulher. Que o Senhor nos ajude a vivermos a nossa vida também tomados pelo zelo que levou Jesus a ter esta atitude no cuidado para com o templo de Jerusalém. Que o Senhor nos ajude e que coloque sempre em nosso coração o zelo também pela casa do Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Meditemos então, irmãos e irmãs, nesta página do Evangelho que explica esta atitude de Jesus. O zelo por tua casa me consumirá.